que o cara tava há 20 anos trabalhando na Oi, eu ia dar aula pra ele e falava assim, isso aí que você tá falando não serve pra nada, pô, trabalho lá, eu sei mais que você. Isso você fazendo todo esse trabalho e você tinha 20 e poucos anos. 20 e pouco, 22 anos, 21 anos, era novo, caraca, não era. Muito novo. É com 24, aí eu comecei a dar aula no ensino médio e eu passei a dar aula num pós-médio em Bom Sucesso, que era uma escola que ela pegava todos os profissionais da Oi. Só pra ter noção, a Oi falava assim, a gente tem 60 técnicos aqui, vocês abrem uma turma pra ensinar telecom pra 60 técnicos? Aí eu dava aula pros técnicos da Oi pra fazer cabeamento, OSC, essas paradas assim, mas sempre informática e rede, estrutura. Depois de um tempo, eu tive um problema com os alunos dessa escola, porque como eu era muito novo, eu comecei a dar aula pra eles com 20. E o mais novo, próximo da minha idade, tinha 40. Porque eu pegava aqueles caras da Oi, que o cara tava há 20 anos trabalhando na Oi, eu ia dar aula pra ele e falava assim, isso aí que você tá falando não serve pra nada, pô, trabalho lá, eu sei mais que você. Então foi onde eu comecei a estudar que nem gente grande, que é onde eu fiz Cisco CCNA, que é uma certificação da Cisco, Network Plus, que é da Competia. Porque eu falei assim, eu vou mostrar pra esses caras que eu sei o que eu tô falando. E eu sou competente, eu posso falar, porque eu sei. O cara falava assim, eu mostrava, eu lembro até hoje, que às vezes eu dava aula, eu falava assim, isso em 2007, 2008. Olha, os cabos que interligam a internet do Brasil é submarino, passa fibra ótica. Hoje a gente sabe que é. Eu falei, isso é mentira, eu trabalho na Oi há 20 anos, isso nunca aconteceu, eu nunca vi um cabo desse. Caramba. Falei, pô, cara, você ter aprendido errado a sua vida toda não quer dizer que não existe. Eu sou o professor e tá aqui pra te mostrar. E aí eu comecei a arrumar equipamento, arrumar cabo, trazia o cabo, mostrava pra eles. E a certificação me trouxe esse conhecimento que eu não tinha. E foi onde eu teve a outra mudança na minha vida. Depois dessa mudança de ter estudado a certificação e tal, foi onde eu comecei a entrar no preparatório, que aí já é 2014. Eu comecei a dar aula em preparatório militar, para preparar os caras para aeronáutica e marinha, que aí já era outro público diferente. Aquele cara que eu não tinha mais que mostrar a prática. Sim. Eu tinha que provar pro cara que eu conhecia a prova e conhecia o livro que estava no edital da prova. E o cara tinha que passar na prova. Exatamente. Ele sabe, beleza, você sabe muito de informática, não preciso disso. Preciso que você me diga como é que resolve essa questão aqui. Ah, mas na época eu lembro que eu dava aula em 2014, o livro que a aeronáutica usava era um livro de 2001. Então eu tinha que ensinar pro cara um bagulho de 15 anos pra trás. Totalmente obsoleto já. Completamente. Mas o cara não queria saber se eu sabia muito, ele queria saber se eu conhecia a quero prova. gabarito. Exatamente. Eu quero a gabarito. Eu quero saber. Eu não quero saber o que você sabe. Então eu tive esse outro problema, que aí ao invés de agora eu saber a parte prática, eu tinha que decorar os livros. E eu tinha que decorar o conteúdo, decorar as questões e provar pro cara que eu, sendo novo, eu conseguia ajudar ele a passar na prova. E depois disso eu vim dar aula na faculdade, em 2018. Em 2021 eu virei coordenador de graduação. Na faculdade não tem muita dificuldade, né? Porque eu comecei no sofrimento, que era dando aula de informática pro EJA, que ninguém quer aprender informática. Depois dando aula pro pós-médio, que eu tinha que saber, e na época eu tava meio cru ainda. Depois dando aula pros adolescentes, que como é que eu com a idade do adolescente, fazer ele me respeitar, sendo que eu tinha a mesma idade dele, né? E depois a parte de provar pros adultos que eu era bom, provar pro pessoal do preparatório que eu sabia alguma coisa. Até a graduação é fácil, porque é adulto querendo aprender, eu já sabia. É só dar aula.